Bem-vindo ao podcast Café com o CRM, uma iniciativa do CRM Maranhão. Hoje nós estamos aqui no Café com o CRM e hoje a gente vai falar de cardiologia pediátrica e por causa disso estamos em 3 cardiologistas pediátricos, né? Eu sou Raquel, sou cardiologista pediátrica, sou formada pela Universidade Federal do Maranhão e eu fiz cardiologia pediátrica depois da pediatria em São Paulo, no Instituto Dante Pazanese. Estão comigo a doutora Tainá. Olá, Tainá. Então, também fiz aqui pela UFMA, né, a universidade, a faculdade. Também fui para São Paulo, fiz pediatria lá, aí fiz a cardiologia no INCOR. E fiquei na cardiologia clínica e voltei para cá desde 2018. Estou exercendo lá no HU, na Macieira e na Policlínica da Criança também. E o Dr. Lucas. Bom dia, gente. Meu nome é Lucas, sou cardiologista pediátrico. Eu brinco que eu sou o estrangeiro do grupo, né? Que eu sou do Pará. Me formei lá em medicina, pediatria, cardiologia pediátrica. Fui fazer a formação de ecocardiografia em São Paulo e por circunstâncias da vida parei aqui no Maranhão e estou sendo muito bem acolhido pelas minhas nobres colegas aqui. Lucas é o bendito fruto e assim, nós somos ao todo, né, nós somos 10 cardiologistas pediátricos 10, mais ou menos, que trabalhamos entre o Hospital Universitário e o Hospital Carlos Macieira, e Lucas é o único homem deste grupo, nós outras somos todas mulheres. E para começar, a gente começa dizendo o que a cardiologia pediátrica faz, e aí vocês podem dizer aí. Então, a cardiologia pediátrica trabalha com doenças, acometimentos do coração, que podem ser tanto de forma congênita, né? A criança nasceu com algum problema, quanto de forma adquirida. E, na verdade, a gente também que está mais apto para trabalhar com os adultos com cardiopatia congênita, né? Então, a gente vê que a sobrevida aumentou muito, as técnicas cirúrgicas, ou a melhoria do pós-operatório, da assistência no pós-operatório. Então, cada vez mais esses pacientes estão chegando à fase adulta, que antes não chegavam tanto. E aí novas demandas, novas complicações vão surgindo e que são novos desafios. E às vezes o pessoal da cardiologia do adulto também não tem tanto manejo, né? Não é tanto dia a dia e acaba ficando com a gente também. Sim, isso que a Tainá falou é interessante porque assim, se a gente for puxar historicamente, né? A cardiologia pediátrica ela é uma especialidade relativamente nova. Jovem. Final dos anos 50 para cá. Então, se a gente for parar para pensar, tem muita gente nascida do final dos anos 50 para cá que está viva e que nasceu com problema de coração de criança. Então, realmente é um profissional que hoje está tendo que se reinventar, tanto para o diagnóstico mais precoce, quanto para o cuidado com a criança e o cuidado com a criança que cresceu, que é o adulto com um problema congênito. Né? Essa está sendo a nossa próxima fronteira. Eu acho que a fronteira que nós ultrapassamos há pouco tempo foi a fronteira do diagnóstico, que o diagnóstico muito antigamente era basicamente clínico antes de nós termos o ecocardiograma. Então era auscultar o coração, era ver o exame clínico da criança, o raio-x, o eletrocardiograma. Então, nosso diagnóstico passava por isso. Agora não, evoluímos, temos o ecocardiograma e Lucas, que é um ecocardiografista e faz eco desde o eco na barriga, podia falar um pouquinho sobre o diagnóstico precoce, né, Lucas? Então, hoje acho que a gente muito ouve falar de diagnóstico precoce para tudo, né? Quanto mais precoce a gente diagnosticar os problemas, melhor a gente consegue se organizar. Eu acho que, e na cardiologia pediátrica, esse é o mote principal, assim, a gente tem hoje à disposição o ecocardiograma fetal, onde a gente consegue avaliar muito bem o coração do feto, ainda na barriga da mãe.
E assim, não é que o diagnóstico na época da gestação ele vai implicar em um tratamento, mas ele implica em todo um planejamento para quando aquela criança vier a nascer. Nascer no hospital certo, com suporte certo, com pouco tempo de intervalo entre um eventual problema grave e a cirurgia, isso a gente vê que impacta muito na sobrevida da criança. Mas aí surgem as dúvidas, né? Ah, doutor, não tive como fazer um eco fetal. O que a gente pode fazer? Também já é preconizado, inclusive acredito que com lei estadual, né? A realização né? do teste do coraçãozinho na maternidade. O teste da oximetria ou o teste do coraçãozinho, ele é muito útil para o diagnóstico das cardiopatias congênitas críticas, aquelas que vão precisar de uma intervenção precoce. Então é muito importante que o pai, a mãe que eventualmente estiver ouvindo esse podcast aqui, cobre a realização do teste do coraçãozinho no seu bebê ainda na maternidade, para que esse direcionamento, caso seja um teste alterado, para que seja dado o direcionamento correto. E como também tudo na pediatria, assim, um bom segmento pediátrico, ter um pediatra de confiança que avalie, que conheça a criança, que saiba como é o desenvolvimento dela, esse pediatra vai estar apto a reconhecer as alterações precoces, né, da cardiopatia e direcionar para o diagnóstico, para o especialista assim que for, porque ele vê que tem alguma coisa alterada. Acho que o diagnóstico ele pode ser precoce em todos esses momentos. Na vida fetal, logo que no período de recém-nascido e durante a infância. Eu acho assim, só acrescentando um pouquinho do Lucas, né? Não apenas para planejar o tratamento da criança, mas também para preparar a família, né? Porque, querendo ou não, é uma quebra de expectativa muito grande você planejar a gravidez, às vezes mesmo gravidezes não planejadas, né? Mas ninguém espera que seu filho vá nascer com algum problema de saúde, né? Uhum. Então, preparar essas famílias, para essas famílias entenderem o prognóstico da doença. Às vezes são doenças mais raras, são doenças às vezes mais complicadas, às vezes não, são doenças que têm um prognóstico melhor, né? E lembrando também que, apesar do teste do coraçãozinho conseguir ver muitas das doenças ductodependentes, né, que são graves, mas ele também tem tem falso positivo, né? Então, por exemplo, falso positivo no sentido de hipertensão do recém-nascido persistente, que a paciente continua, né, cianótico, e também tem os falsos negativos, né? Então, por exemplo, às vezes coarctação de aorta, obstruções do lado esquerdo, podem não ter tanta queda de saturação assim, e aí o paciente, mesmo assim, na hora que for acabar fechando o canal arterial, ele descompensar, né, fazendo baixo débito cardíaco. E aí, nesse ponto, a gente conta com nossos colegas neonatologistas, pediatras, que estão tanto nos alojamentos conjuntos quanto nas UTIs neonatais, para atentarem para alguns sinais que são muito importantes para a gente, como, por exemplo, não conseguir palpar o pulso, apesar de que palpar o pulso do recém-nascido não é uma coisa fácil. É difícil, né? E quando a gente pensa nesse planejamento, aí eu quero trazer uma coisa que ultimamente eu tenho feito muito, né, que é o cuidado paliativo para essas crianças, né, para ajudar tanto nesse planejamento quanto no acolhimento para aquela família que, querendo ou não, quando você engravida e você desenha o seu bebê perfeito. E o seu bebê perfeito é praticamente impossível que você pense que ele vai ter um problema do coração. E quando isso acontece, a gente precisa acolher as dúvidas, acolher as incertezas e dar a chance e a esperança de que, em muitos casos, existe como fazer esse planejamento da melhor maneira possível. E aí eu jogo a bola para a Tainá para a gente falar um pouquinho quais são as cardiopatias que são mais frequentes, como é que a gente
identifica elas, né? Depois que o bebê nasce, por exemplo. Então, a cardiopatia mais frequente, né, é uma cardiopatia relativamente mais simples comparada com as outras, que é a comunicação interventricular, é a mais prevalente de todas. E o tratamento dela depende muito de sua localização, depende de tamanho dela, de repercussão. Tem paciente que às vezes, eu sempre gosto de falar para os pais que é como se fosse um pequeno defeito na parede de um quarto. Se for um defeito que for um buraquinho pequeno, se a gente botar na balança, às vezes traz mais riscos para o paciente submeter ele a uma cirurgia do que benefícios, né? Mas se for um buraco muito grande e aí os sintomas aparecem de forma precoce, aí sim vale a pena a criança ser submetida a um tratamento intervencionista, né? Lembrando que às vezes a CIV pode ser um pouco silenciosa assim que nasce, devidamente ao problema não, essa questão que tem a persistência do padrão fetal da hipertensão, então às vezes a pressão do VD e do VF ficam um pouco mais equivalentes, não sopra tanto, não chama tanto atenção. E a partir dos 3 meses de vida, se o bebê começa a evoluir com sinais de insuficiência cardíaca, que para os pais eu sempre falo, é um bebê que tem dificuldade de ganho de peso, é um bebê que tem muita sudorese no polo cefálico, né? Sua muito a cabeça, por mais que bote um ventilador em cima, assim que eles falam. E tem... a gente sabe que o Maranhão é quente, né? É quente, mas eles falam, não, doutor, mas traiçoeiro esse suor na cabeça. Esse suor na cabeça. Mas meio... a gente consegue perceber, porque sempre comparando com outro filho, com outra criança, consegue perceber que é um pouco diferente, né? Aquele ataque de espineia, basal, enfim, às vezes esses sintomas só aparecem a partir dos 3 meses também, né? E a CIV, que é a mais comum, não é um problema cardíaco que vai ser visto no teste do coraçãozinho, por exemplo. Né? Sim, verdade. Então, a mais comum é essa. E as mais comuns continuam sendo, assim, os efeitos de hiperfluxo, né? A CIV, depois vem CIA. Que acaba misturando o sangue dentro do coração e grande parte das vezes nem dá o roxinho das mãos, né? A cianose. E aí, aquelas que são cianóticas, Lucas, quais são as que a gente tem mais medo? Eu acho que a grande, a campeã, né, das cardiopatias de deixar a criança com lábio roxo, dedo roxo, tem até um nome complicado, né? A tetralogia de Fallot. São uma associação de 4 defeitos, né? Que costuma ter esse resultado de causar a cianose, né? Deixar o paciente cianótico. Inclusive, acho que foi o problema cardiológico que meio que deu origem a tudo que a gente faz aqui, né, de cardiologia pediátrica, que era o famoso bebê azul, que foi identificado, que fez nascer uma cirurgia e fez nascer toda uma especialidade. Uma linha de cuidado e uma especialidade, né? Então, acho que é importante, assim, a gente saber reconhecer o bebê e a criança com tetralogia de Fallot. Vai ser aquela criança cansada, mas diferente do bebê cansado que a Tainá falou, que é aquele bebê que parece que o defeito que manda muito sangue para o pulmão, de hiperfluxo, é aquela criança que parece que corre uma maratona o tempo todo, cansado, emagrecido. O bebê da tetralogia de Fallot, ele é um bebê que ele parece que o sangue não chega no pulmão, ele é cansado por um problema como se fosse respiratório. Ele é roxo, ofegante. A gente percebe que os dedos vai ficando meio bojudo, assim, um arroxeado, meio azulado, lábio roxo, aquele que não aguenta o comecinho da brincadeira, já tá cansando. E muitas das vezes, assim, ele adota uma posição de ficar sentado, de cócoras, meio que já para ir se prevenindo. Inclusive, eu tenho uma história muito engraçada, assim, de já ter pego alguns diagnósticos tardios, que, como eu sou paraense, lá no Pará, o consumo de açaí da Jussara é muito mais aumentado do que aqui, né? Inclusive, lá, sem brincadeira, muito diagnóstico tardio acontece, porque o pai atribui, não, que eu achava que o roxo do lábio era do açaí. Eu falei, não, pai, não faça isso não, é problema do coração. Mas nós pegamos essa semana passada, né? Pegamos uma criança de 6, 7 anos no hospital universitário, que estava sendo tratada por um cardiologista de adulto como se fosse
uma cardiopatia com hipertensão pulmonar e, na verdade, era uma tetralogia de Fallot. Então, Sim. É um engano que às vezes acontece, né? Quando a criança passa por um profissional que não está muito afeito a ver as cardiopatias congênitas, né? Sim. E isso é um negócio que, inclusive, acho que preocupa os dois lados, assim, preocupa isso eu percebo muito, assim, no dia a dia, que eu vejo que o pediatra geral, o cardiologista do adulto, que às vezes se vê forçado a atender criança, né? Ele maneja com um certo desconforto. E do nosso lado, assim, do especialista, eu vejo que isso também impacta no sentido que a criança ela não está sendo o melhor assistido que poderia ser. Uhum. Então, eu acho que aí a grande sacada, talvez, seria a gente saber reconhecer o nosso limite, né? Tanto enquanto profissional. Tipo assim, né? O nosso limite profissional enquanto cardiopediatra é que a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E a grande questão mensagem que talvez eu deixaria assim para o pediatra, para o cardio de adulto, é que como existem muitos mais espalhados por aí e às vezes eles vão ser o profissional que vão estar ali na recepção daquele paciente, assim que desconfiar, tiver uma suspeita mais elevada para pensar em cardiologia, em algum problema cardíaco infantil, né? Seria tentar referenciar para o especialista, né? Porque a gente sabe que essa atenção de quem está habituado a lidar com o problema faz toda a diferença. E Tainá, que está lá na ponta recebendo essas crianças na policlínica, sabe muito bem, né, a dificuldade que é, né, Tainá? Isso, infelizmente a gente mora num estado que é do tamanho de vários países, se a gente for ver, né? Um estado que é muito grande e acaba centralizando muito o tratamento terciário aqui na capital, em São Luís. Então eu pego muito paciente que às vezes fala, doutora, eu viajei de madrugada, 10, 12 horas de ônibus para conseguir chegar na consulta. E a gente sabe que é difícil, às vezes eu fico até pensando, será que esse colega segura às vezes um pouco, porque sabe das dificuldades para conseguir, né? Mas enfim, não tem que ser bastante incisivo com as famílias. Eu acho que a gente não deve ter medo de dizer das nossas limitações, né? Acho que a pior coisa que a gente tem é o ego e de falar assim, não, vamos resolver por aqui e tudo mais. E às vezes quem acaba se prejudicando é a criança. Então eu pego muita situação de crianças, por exemplo, nascidas em maternidades do interior, que não fizeram o teste do coraçãozinho, apesar da gente ter a lei estadual, né? Eu vi que não existe uma lei federal, mas cada estado às vezes pode ter ou não. E a gente tem uma lei estadual que, teoricamente, as crianças não eram para sair da maternidade sem a oximetria de pulso, né? Para verificar. Eu pergunto, criança assim, nunca falaram que tinha um sopro, claramente era um sopro assim, que é bem evidente, né? E falaram, não, nunca me falaram que tinha sopro, pelo menos para dar um gatilho para investigar também. Outras situações que eu peguei, não, me falaram que o sopro ia fechar sozinho e que conforme o crescimento. Eu vou aproveitar o sopro para fazer uma pergunta. Já ia falar. Porque as mães sempre acham que o sopro é a doença, né, Tainá? Essa é uma Desmistifica isso. Gente, essa é uma grande, assim, dificuldade, que a gente tem até dificuldade com outros colegas médicos, né? Eu evito ao máximo falar assim a palavra sopro. Eu sempre falo que sopro é uma alteração do exame físico. Aí eu mostro o aparelho, o estetoscópio, é o que a gente escuta com isso. E eu falo assim, se seu filho realmente tem uma doença, quando a gente pega realmente um paciente com cardiopatia, eu falo pra mãe, você tem que saber o nome da doença, nem que seja só a sigla, que aí se seu filho for no pronto-socorro por qualquer outro motivo, porque é uma criança, a criança tem ínfluenza, tem uma diarreia, né? Tem qualquer coisa. A CIV, como eles às vezes falam pra gente, né? Se você, e a gente trabalha também com pessoas com muita baixa escolaridade. E aí eu falo assim, se você tem dificuldade de gravar, anota no pedacinho, faz um cartãozinho da criança, plastifica e mostra isso no pronto-socorro. Eu sempre tento fazer um pequeno relatório, tipo assim, criança tem esse tipo de cardiopatia. Se chegar no pronto-socorro por tal motivo, pode fazer expansão. Eu dou uma explicada, porque a gente vê muito que até o básico das pessoas
Eu já recebi paciente que ficou desidratado porque estava com diarreia e vômito por uma virose da vida, e o pessoal ficou com medo de fazer um soro. Então eu tento dar uma explicada assim, ó, pode fazer tantos ml por quilo em tanto tempo. Já tal, respondi parecer no Hospital da Criança por causa de fase rápida. E aí né? a gente tem que explicar ao máximo, né, para as famílias. E aí eu falo, o sopro nunca é doença que escuta no exame físico. Às vezes tem doenças por trás, a gente tem sopro que a gente escuta que de cara a gente fala, não, aqui tem uma doença mesmo. Mas às vezes os sopros mais suaves, às vezes é só o turbilhonamento do sangue passando dentro do coração, o tórax da criança é mais estreito comparado com o do adulto, a gente está conseguindo escutar isso. Mas a maioria das vezes não tem problema associado. E aí eu tento desmistificar, mas às vezes por mais que eu fale, aí no final, doutora, mas ele tem sopro ou não tem sopro? E aí a gente fica assim, ai meu Deus, será que não entendeu? Eu tento falar palavras fáceis, mas eu acho que isso é uma coisa tão cultural e tão histórica, essa história do sopro, que é muito tudo, difícil, né? Mudar isso assim, e eles já estavam associando sopro com doença. Né? E aí os sopros vão para a mão do ecocardiografista, né, Lucas? Acaba batendo lá a maioria. E assim, e o que a gente vê, claro, acho que não foge do objetivo, assim, um grande detalhamento técnico sobre sopro. Mas eu queria dizer assim, que acho que todo sopro fortemente suspeito realmente merece uma boa avaliação com o ecocardiografista para a gente identificar a causa, a etiologia, ver o estado, o geral do coração, né, como está, não só uma possível cardiopatia congênita, mas ver o funcionamento desse coração. E, aproveitando o gancho, eu diria assim, que eu tenho um professor que ele falava que o coração é como uma casa, né? Ele tem portas, janelas, paredes, tem encanamento e tem a fiação elétrica. Então, assim, uma avaliação completa do coração não é só o eco. Assim, não, a gente criou uma dependência, uma ecodependência, assim, que às vezes ela acaba sendo até prejudicial para a criança. Acho que a gente tem que entender, que é uma mensagem que eu deixo, assim, que pode muito ser avaliado não só com o eco. Então, a gente que trabalha num cenário de recursos escassos, estado grande, poucos profissionais. Então, assim, para avaliar tudo isso, paredes, encanamentos e fiação elétrica, a gente tem 2 grandes aliados, que é o raio-x de tórax, o eletrocardiograma e um bom ouvido do médico que está avaliando. E aí sim, com isso tudo pode ser lançado mão antes do pedido do eco. E todos esses exames, eles se complementam nessa avaliação dessa casa, né? Que cuida do nosso corpo, que é o coração. Então, acho que assim, que eu deixo assim de recado para os cardiologistas de adulto e principalmente para os pediatras que estão aí espalhados e cuidando dessas crianças, é isso. Peçam sempre um raio-x de tórax, peçam sempre um eletrocardiograma, para a gente, quando esse paciente chegar no cardiologista pediátrico, ele já ter toda uma avaliação completa daquilo que, para a gente conseguir ir certeiro no que é o real problema. Eu costumo dizer para os alunos, né, eu sou professora de uma universidade, que as mãos, os olhos e os ouvidos, às vezes, são muito mais importantes do que você pensar numa coisa mirabolante, como, por exemplo, uma ressonância magnética do coração. Né? A medicina está chegando num momento de tanta tecnologia e que a gente está esquecendo o básico. E aí, puxando o gancho do raio-x de tórax, né, que às vezes faz o raio-x de tórax de um bebezinho pequeno, deitado, e aí alguém diz para a mãe, seu filho tem o coração grande. E aí a gente pode estar entrando não só nas cardiopatias que são congênitas, nascidas, a gente tem aquelas que são adquiridas, né, Tainá? Então,
Tem as adquiridas, né? Tem problemas que são problemas no músculo do coração também, que são as miocardiopatias, que podem ser dilatadas, hipertróficas, né? Às vezes nasceu com aquilo, mas não existe uma cirurgia corretiva, né? Então a gente já pega também muita miópia dilatada, às vezes a gente não consegue definir. Mas é isso, tem as congênitas, né? A pessoa nasceu com um certo defeito, e as adquiridas, né? E eu sempre falo pra mãe isso, se vê um eco normal, né? Aí eu sempre falo, olha mãe, a gente conseguiu afastar cardiopatia congênita, alguma coisa que seu filho tenha nascido. Mas infelizmente a gente sabe ao longo da vida que existem doenças que a gente pode ter e que pode acometer o coração. E aí eu falo sempre um caso muito recente, que é o do Covid, que todo mundo ficou com medo, e aí meio que assimila logo muito rápido. E aí eu falo, ó, o principal dos exemplos é o Covid. O Covid veio e era um negócio que começou com uma gripe, e alguns pacientes evoluíram mais rápido, tiveram complicações em todos os órgãos, inclusive o coração. O Covid faz, né, os aneurismas lá do coronário, lembrando do Kawasaki. A gente também mora numa região muito pobre, né? A gente não pode, infelizmente, não dá para negar isso. E uma doença muito prevalente aqui é a febre reumática. A gente pega muita criança, às vezes crianças muito jovens, que fica o prognóstico muito ruim, porque a válvula muito doente desde tão novo, né? É difícil fazer uma plastia, enfim. Então a febre reumática ainda é muito prevalente aqui no Maranhão. A gente vê também que, infelizmente, tem uma dificuldade da aderência ao tratamento, porque depois que tem uma cardite grave, tem que usar penicilina pro resto da vida, é uma companhia, virou uma valvopatia, fez salplastia, às vezes depois tem que trocar, tem reativação de doença. Infelizmente, a gente teve uma época aí que a gente perdeu bastante adolescente, assim, tipo na faixa dos 12, 13 anos, numa cieira por reativação da doença. Então, chegou a passar na primeira cirurgia, ficou relativamente ok, e depois não teve aquele cuidado, né? São famílias muito pobres, com muitas crianças, né? Muitos irmãos que dependem, têm a baixa renda. Que nascem com a dependência daquele canal arterial, que geralmente é uma cardiopatia mais complexa e que podem, ao invés de passar por uma cirurgia, ir para o laboratório de hemodinâmica, né? Isso, e não é coberto pelo SUS, mas também quem tem a possibilidade, ou com plano, via judicial, essas coisas assim, fechamento de alguns tipos de CIVs, né? Deixando sempre claro, CIAs e CIVs, tem que ter uma avaliação criteriosa para ver onde vai ancorar lá a prótese e essas coisas assim, para ver se dá certo, né? Mas existem essas possibilidades desses tratamentos aí, que na verdade são as cardiopatias mais prevalentes, né? Se a gente for ver, são as mais prevalentes. Mas não deixa de ter, né, um papel, né? A cirurgia cardíaca trouxe a gente para o momento que nós estamos vivendo, de termos as crianças sobrevivendo mais, principalmente aquelas com as doenças mais complexas. Sim, né, Lucas? Sim, sim. Uma coisa que eu acho muito legal, assim, que eu tive a experiência da formação em Belém, assim, que é um lugar, acho que é muito parecido, assim, a nossa dinâmica de paciente é muito parecida com o que eu vejo aqui no Maranhão. E em termos de serviço também, assim, é um serviço relativamente recente. E de comparar essa experiência com o serviço de referência, onde eu fiz a minha formação de ecocardiografia, lá do INCOR. Então, é muito interessante, assim, lá, por exemplo, quando eu estava trabalhando lá no INCOR, eu cheguei a fazer exame de senhores idosos que foram operados pelo professor Zerbini. Assim, e já indo com todos o coração ótimo do defeito congênito, mas com todos os problemas de um coração de idoso. Coração do idoso. E pacientes assim já adultos com os problemas que a gente estava começando a operar lá no Pará na época. E assim, os pacientes levando uma vida o mais próximo do normal. Paciente de coração univentricular que estava preocupado porque tinha que estudar para a defesa do doutorado no dia seguinte. Paciente de coração univentricular preocupado porque os filhos estavam no hotel quebrando tudo e ele tinha que voltar para lá para segurar as crianças. Então a gente vê que as pessoas
conseguem ter toda uma vida pela frente. Sim. Não é uma sentença a questão da cardiopatia congênita, né? É um diagnóstico, e o diagnóstico é isso. Quando bem diagnosticado e tratado, o paciente tem toda uma vida, com filhos, com estudo, com trabalho, com tudo pela frente. Durante a minha formação, né, eu acabei passando 2 anos e meio longe do Brasil, e quando eu estava na Austrália, eu fiz um projeto de pesquisa, eu trabalhei numa pesquisa que era uma avaliação de corações univentriculares que foram para o Fontan. Então, assim, tinha mulheres que tinham tido 2, 3 filhos, tinha jogador de golfe que tinha um Fontan e que estava indo bem, né? Uhum. Então, assim, essas crianças cresceram, se tornaram adultos Funcionais. e hoje... funcionais. Acho que essa é a melhor palavra. E hoje nós estamos diante de idosos, né? Todos nós lembramos que nós tivemos uma grande cardiologista pediátrica, né? Que era a doutora Raquel Snitkovski, que a doutora Raquel tinha uma cardiopatia congênita cianogênica. E era uma cardiologista que ensinou muitas pessoas. Então, essas crianças estão crescendo, e um buraco cinzento que nós temos é quem vai cuidar dessas crianças. A gente começou falando também disso, né? Quem vai cuidar desses adultos? O professor Rogério, nos congressos, ele sempre fala, né, que o adulto congênito é terra de ninguém, né? Infelizmente, a gente, como pediatra, não se sente muito confortável de lidar com adulto. E o pessoal do adulto não tem tanta expertise nas cardiopatias congênitas para lidar, né, com o adulto congênito, né? Tem esse limbo aí, infelizmente, muitos pacientes se perdem. Se a gente está com os residentes ou os estudantes pensando agora no que vão fazer, olha, é uma área que a gente precisa de alguém ou de alguém trabalhando aqui, é a cardiopatia congênita do adulto. Tem, né, todo um maranhão de pacientes aí para assumir. Um mar aberto inteiro. Um mar aberto aí. E aproveitando que a gente está falando de adultos com problemas congênitos, vou inverter a pergunta para vocês duas. E, assim, eu que sou relativamente recém-chegado aqui, como é o cenário que vocês veem, assim, das crianças com problemas de adulto? Hipertensão, hipercolesterolemia. No ambulatório, eu tenho pegado muito paciente com hipertensão, assim, 11, 12 anos. Foi uma pergunta, porque na última quarta-feira na policlínica eu peguei visualmente, tinha um pouco de sobrepeso, mas nada que chamasse muita atenção. Então eu falei para a mãe que continuava sendo provavelmente uma causa secundária, que tinha que investigar. A gente tem que afastar principalmente problemas renais, né? Uhum. Mas eu peguei uma outra criança já com obesidade grau 1 e que provavelmente já era uma hipertensão essencial, né? Que chama. Então, colesterol também, eu geralmente pego meio que no limite. Eu ainda não peguei... Aliás, eu peguei só uma vez uma paciente que parecia ter algum tipo de hipercolesterolemia familiar, porque era um triglicérides, assim, muito descompensado para uma paciente visualmente também magrinha, assim, nada que chamasse a atenção. Mas é mais raro, sabe? Agora, de pressão alta, como, assim, tá aumentando a questão da obesidade infantil, da puberdade e tudo mais... Eu já tenho pegado bastante, assim, nesse sentido. A gente não pode esquecer, por exemplo, lá no HU, que é onde eu faço meu ambulatório de SUS, como eu tenho um ambulatório direcionado para neonatologia, eu pego todas as crianças que nascem lá, eu não pego praticamente nada de cardiopatia adquirida, mas no consultório eu pego. Então, peguei o ano passado hipertensão secundária a um quadro de obesidade e peguei não era uma hipertensão, mas era uma PA limítrofe num menino que estava num quadro de sedentarismo pré-obeso. E isso é uma coisa que a gente precisa se preocupar muito com as crianças, né? A tal da olhada para a tela. E que a Sociedade Brasileira de Pediatria já deixou
dito para nós que até os 2 anos nada de tela para as crianças, né? Eu não tenho criança pequena, Tainá tem, Lucas tem, mas eu tenho um neto de 8 anos e que essa semana tá passando comigo porque a mãe tá viajando. Então ontem que eu tive que sair, eu disse, 30 minutos só de tela. Depois o que a gente vai fazer é outra coisa. De manhã a gente já tinha caminhado na praia, já tinha nadado na piscina, e é uma coisa que a gente vê muito, né? Atividade física e coração. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho, primeiro, atividade física naquela criança que não tem a cardiopatia, né? E atividade física nas crianças com cardiopatia, que às vezes é uma dúvida muito grande que as mães têm, né, Tainá? Sim, sim. Então, assim, as crianças rígidas, né, saudáveis, né, que a gente fala, não tem restrição, assim. Na verdade, até pré-adolescente, a orientação é atividade aeróbica 1 hora diária, né? Então, todo dia. Só que a gente sabe assim, não vou botar um menino para fazer uma criança de 5, 6 anos para caminhar, né? Às vezes é chato para ele. Então, é o brincar, né? Que, infelizmente, a vida moderna restringindo espaço, dificulta muito, às vezes. Eu sei que é difícil, né? Às vezes, tanto da questão de segurança para a criança, né? Antigamente a gente via as crianças brincando mais na rua e não era tanto quanto hoje em dia, né? Tem criança que não tem, mora em apartamento pequeno, que não tem área de lazer, então, enfim, né? Mudou muito a formação, a estrutura da família e das moradias. E o brincar, né? E do brincar, né? O meu filho tem TEA, e aí a Bianca sempre, a neuro que acompanha ele, sempre fala assim, o mundo moderno ele é contra o desenvolvimento infantil. E eu acho que é contra tanto da parte cognitiva, né? Porque as famílias estão menores, antes tinha muitas crianças conversando, muitos primos, e para desenvolver a fala, quanto na parte da atividade física, né? As moradias menores, aí a vida é corrida, não tem tempo para levar as crianças para brincar e tudo mais. Mas voltando assim, então, as crianças, o ideal seria a atividade aeróbica, 1 hora diária, e os maiorzinhos eu já oriento para os pais pode fazer exercício de força também. Sim. 3 vezes na semana também, os pré-adolescentes, que eles ficam com medo pensando que eles vão virar, fisiculturistas. Eu falei, gente, aquilo ali, a vida da pessoa é dedicada à academia. Carregar um exercício de força, ele melhora muito, 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 assim, até a parte de memória da criança. Eu vi que tem até estudos que falam que pacientes que trabalham a parte aqui do vasto lateral, diminui Alzheimer na velhice e tudo mais. Então, assim, o exercício físico ele só traz benefícios. Das crianças cardiopatas, a gente tem que avaliar caso a caso, né? Exato. Existem crianças que são liberadas para fazer tudo. Não tem risco nenhum, assim como tem crianças que podem fazer exercícios de como a gente pode fazer? De alta intensidade, mas baixo impacto. Por exemplo, assim, pode fazer uma coisa que corra e tudo mais, mas impacto, ectasia de aorta, alguma coisa assim que tem algum tipo de aneurisma. Levar uma bolada no peito, como o povo diz. Então, esse aí não dá para fazer. Então, exercício de impacto. Então, tem toda uma diretriz, na verdade, do esporte, né? Que mostra, você falou do Fontan, e eu me lembro que é baixo impacto com baixa intensidade, o golfe, né? Então, tá liberado para os univentriculares muito tranquilo. Yoga, boliche, aí tem as classificações, né? Vôlei e tudo mais. Mas, assim, a maioria das crianças, na verdade, pode fazer tudo mesmo até as cardiopatas. Porque até mesmo são de formas recreativas, né? Não é um paciente que está pensando em fazer competições, vai entrar para as Olimpíadas. É uma criança só para se exercitar. E é isso que eu ia falar também, assim, que quem requer crianças rígidas, mas que começam a adentrar no esporte competitivo, requerem uma atenção um pouco mais próxima. O competitivo é diferente do recreativo, né? Porque a gente vê que vou botar na escolinha de futebol só para brincar. Que apontam que pode ter um impacto, algum grau de impacto na saúde cardíaca, né? Então é sempre importante, assim, a coisa começou a sair daquele jogo de bola com os amigos uma vez... E tá diário, naquele campo de futebol enorme, vai fazer competição. 3 horas de treino, viagem para campeonato, peneira de clube, aí a coisa já evoluiu, já virou competição. Então aí requer um acompanhamento um pouco mais próximo com o pediatra, o cardiologista, para
Isso. Para monitorização mesmo. Nesses casos, assim, né? E aí a pergunta que todo mundo faz quando vai no consultório: quando é que a gente indica check-up para as crianças, né? Check-up cardiovascular. Aí eu respondo assim. Eu vou falar assim na minha, o que eu gosto, né, de fazer. Eu acho assim, se a criança teve um eco fetal e o eco fetal veio tudo bem, um eco fetal de uma pessoa de confiança, né? Foi o Lucas, foi uma das meninas. Aí, a partir dos 3 anos, para tentar avaliar se tem alguma outra coisa que possa ter passado despercebido no eco fetal. Eu acho que se um paciente que talvez nunca tenha uma avaliação nem nada, talvez só uma avaliação mais precoce, só para avaliar, escutar, ver exame físico, não que significa que vai fazer alguma coisa adicional. Mas pelo menos dar uma avaliada, eu acho que vale a pena. Porque a gente pode ver também história familiar, às vezes pode passar despercebido em alguma anamnese, história familiar, e se já tiver alguma cardiopatia em parente de 1º grau, próximo, né? Então acho que vale a pena uma investigação, né? E cada caso é um caso. Eu diria, acho que vou muito na linha da Tainá, assim, de que uma vez na vida, na infância, eu acho que é importante passar com o cardiologista. Porque não é só o eco, né, para avaliar a estrutura e função. Tem muito a questão de identificar histórias suspeitas, assim. A questão do cansaço, a questão do desmaio, a questão da cianose, da dor torácica, o histórico familiar para saber se tem alguma suspeita de algo que pode aparecer ao longo da vida, síndromes que às vezes passam batidas. Assim, e que o cardiologista, por estar habituado a ver aquilo o tempo todo, já sabe reconhecer um pouco melhor. Então, acho que uma vez na vida, todo mundo deveria passar com um cardiologista pediátrico. Algumas coisas mais específicas, assim, eu acho que seguindo com um bom pediatra, ele consegue fazer a triagem do colesterol elevado com os exames. Medida de pressão arterial, o bom pediatra consegue fazer também nas consultas e no momento adequado. E no mais, assim, consulta de rotina, acho que nessa uma consulta da vida a gente consegue identificar quem vai precisar da consulta rotineira. E uma pergunta dessas: vocês já receberam no consultório de vocês aquele paciente que veio com indicação para fazer teste do coraçãozinho aos 6 meses? Ixi, já. Não peguei, acredita? Não peguei. Nunca pegou? Eu pego criança que, tipo, na cara tem uma doença que era para ter sido vista com o teste do coraçãozinho, mas não foi diagnóstico tardio. Mas o inverso para fazer... Ah, não, mentira, mas eu peguei com 1 mês, assim. 1 mês e pouquinho. Eu falei, não adianta agora. Mas assim, que veio do clínico ou de alguém, teste do coraçãozinho, com mais de 1 mês, 2 meses. Eu acho que tem que lembrar, o nome são triagens neonatais. Então, se passou do período neonatal, quando eu fazia consultório, né? de plano de saúde, né, que atendia muito plano de saúde, vira e mexe, tinha um desses. Uma pérola dessa. Tinha. E aí, a gente tem uma outra área cinzenta para nós cardiologistas pediátricos, mas a gente vai passar a bola para quem é mais parecido com o eletricista, né, Lucas? A gente fala muito isso no nosso grupo, né? Tainá é a mais clínica de nós, mas é quem mais dá dentro para as arritmias, né, Tainá? E os problemas elétricos do coração. É o calcanhar de Aquiles de todo cardiologista pediátrico. É verdade, né? Parece que a gente não gosta, da parte elétrica. A gente foca muito nas estruturas, mas na minha formação mesmo a gente passa, mas foi um mês e pouco, mais ou menos. Eu acho que todo mundo passa 1 mês, né? 1 mês e não pouco. É assim, acho que realmente só se fosse fazer depois o fellow, né? Da arritmia e tudo mais. Mas a gente tem aquelas situações em que, eu sempre falo para as famílias, né? Quando eles chegam, uma palpitação e tudo mais. Felizmente, desde a pandemia também, a gente viu que muitas pacientes, cada vez mais jovens, vêm tendo crise de ansiedade, né? Eu tenho pegado muita criança com um TAG, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizada. Que eu fico, gente,
Tipo assim, na minha cabeça, eu falo, meu Deus, teoricamente não tem nada que preocupe a criança, mas a criança tem isso, né? Mas enfim. Então a gente vem muito por essas questões de palpitação. Aí eu sempre tento explicar para os pais, o eletro e o Holter podem vir normais, mas se a criança não sentiu nada naquele dia, né, teoricamente é para vir normal, porque tem as arritmias que a gente só vai conseguir ver na hora da crise, né? Aí eu tento sempre também fazer uma cartinha para os pais, se você morar perto de uma UPA, alguma coisa, leva essa cartinha para tentar fazer o eletro na hora que ele tiver com a palpitação, o mais rápido possível, e tentar dar uma cópia para você trazer para mim na próxima consulta. Porque às vezes o diagnóstico, às vezes ele é difícil. Tirando situações que no eletro basal já vai ter alguma alteração, né? Precitação, QT longo, brugada eu nunca vi na minha formação, assim, na prática mesmo, só em residência. Mas essas coisas que tem alteração eletrobasal, se for aquelas por reentrada nodal e tudo mais, só vai ser na hora da crise mesmo, né? Tivemos um QT longo ano passado, né? Sim. E eu me lembro, há alguns anos atrás, o Lucas não estava aqui, eu não sei se tu lembra disso. Faleceram duas crianças por volta de uns 10 anos. E, teoricamente, foram umas mortes súbitas que não ficou fechado nada. E teve um deles... E tem um terceiro irmão. Esse caso. Eu nem me lembro. Eu sei que teve uma situação que o consultório ele bombou, porque acho que eles faziam escolinha de futebol, e aí todo mundo da escolinha soube, os pais ficaram preocupados. Mas um deles... Não conhecia ele, eu só soube da história, mas era uma história clássica de QT longo tipo 2, porque ele estava nadando, ele não faleceu, não passou mal lá, mas ele nadou, e aí depois que nadou ele saiu e ele começou a passar mal. E a desencadear dessa aí é muito com a natação, tem muita relação. Daí a importância da avaliação pré-atividade física, né? A gente pegou também na HCM uma menina que estava na sala de aula, essa aí evoluiu para não for com morte súbita, porque chegou ao atendimento, mas ela tinha uma coisa super rara, que o arritmologista que avaliou falou que a onda T caía um pouco antes da Q, não sei, não me lembro certo o que era, eu sei que era um negócio super raro, e ali ela começava a fazer as extracístolas e evoluía para ventricular. E ela foi, teoricamente, o primeiro caso da família, né? Mas era um negócio muito raro, né? Infelizmente, tem essas coisas que vão fugir da gente. Que por mais que a gente faça uma avaliação, se não tem história familiar de morte súbita, não tem nada, né? Nada vai meio que chamar a atenção da gente, né? Mas aí, também, assim, o que é importante é que o eletro é um exame barato e muito disponível. Então, acho que é uma coisa que deveria ser mais feita em criança. Mais pedida, né? Que a gente consegue triar muita coisa, o pediatra consegue ver, ou um clínico, como dizia um outro professor meu. Para mim, existem 3 tipos de eletro. O normal, o infarto e o... Não está normal, mas não é infarto. Então, eu vou mandar para cuidar depois. Pelo menos isso, acho que a gente consegue dizer, né? Mas gente, o que me mata é aquele eletro de fita, gente. Aquele que assim... aquele que toda vez que eu vejo assim... super difícil. Pra nós funciona melhor assim, aquele ou da folha de papel maior, A4, ou aquele da folha maior quadriculada, né? Porque aquele que fica assim muito estreitinho, eu já vi várias situações. Que traz um eletro externo desse outro tipo, normalzinho. Aí desse daqui pequenininho... fica sobrepondo um na outra, eu penso que tem sobrecarga, que tem alguma coisa, aí eu fico assim, meu Deus, isso não me ajuda também. Mas eu acho que a gente acabou cobrindo praticamente tudo da nossa especialidade. Então, acho que sim. Queria dizer que foi um prazer a gente ter tido esse espaço que o CRM nos deu para falar da cardiologia pediátrica e deixar, talvez, uma mensagem final. Fala aí, Lucas. Bom, o dia da conscientização, né, sobre a cardiopatia congênita é dia 12 de junho. Acho que escolheram a data por ser uma data muito afeita ao coração, né? Então, cuide do coração dos pequenos de vocês, assim, busquem um bom profissional, busquem uma opinião e cuidem desse coração do pequeno, porque cuidando bem ele vai crescer.
Então, a gente está aí para somar, colaborar nesse cuidado. E eu acho assim, como mãe, como pai, a gente conhece nossos filhos, né? Então, dependendo às vezes da situação, algum médico pode dizer, não, isso é bobagem, isso é só um sopro, né? E aí vai fechar quando crescer. E aí, eu peguei uma mãe que foi assim, eu falei, doutora, eu não achei que era normal, ele falou isso pra mim, e eu não me contentei. Não me convenceu. Aí ela foi, depois ela pesquisou, aí consultou depois de novo, e realmente tinha um defeito que precisava ser acompanhado, eu não me lembro se era cirúrgico ou não, mas enfim. Então, eu acho que a gente tem esse feeling quando a gente tem os nossos filhos, né? Então, se você acha, se algum profissional falou alguma coisa e você meio que não se concentrou, não passou segurança, ou até às vezes mesmo não explicou direito, porque eu acho que a medicina não é apenas só o tratar, né? É explicar para as famílias, explicar o prognóstico, deixar tudo muito claro. Infelizmente, às vezes tem criança que nasce com um problema grave e a gente tem que deixar as famílias cientes, né? A gente não pode menosprezar. A gente, como pediatra, a gente tem mania de falar coraçãozinho, mãezinha, e aí no diminutivo, às vezes, parece que ficam as coisas menos graves quando elas realmente são, né? Então, eu acho que o meu recado é isso. Você, pai e mãe, se você vê alguma coisa no seu filho, chegou a ter uma primeira avaliação, não tem problema nenhum. Eu, como médica, não me sinto triste se uma mãe conversar comigo e falar, não, doutora, eu vou pedir uma segunda opinião, porque eu acho que é um direito de qualquer paciente passar por uma outra avaliação. E se ela achar que tiver que retornar, tá tudo bem também. Eu acho que a gente não pode ter mais uma vez eu falo, né, do ego inflado, né? A gente vê muita coisa disso assim, achar que tem toda a razão e a gente nunca tem toda a razão. Nunca. A razão nunca é só nossa, né? É verdade. Então, isso é o médico que eu acho que acho que a mãe talvez tenha mais confiança no médico e fala assim, não, mãe, eu não sei ao certo, é uma coisa que é rara, eu vou pesquisar, vou conversar com outros colegas, talvez passe mais segurança do que aquele que talvez menosprezar o problema. Então, eu acho que o recado une as duas coisas, né? Dia 12 de junho é o dia de conscientização da cardiopatia. A gente não pode esquecer isso. Nós estamos aqui em 3, mas eu não poderia deixar de lembrar dos nossos colegas. Falamos de Laís. Laís é a nossa colega cardiologista intervencionista, né? Nós temos a Jéssica, que é cardiologista intensivista, faz os nossos pós-operatórios. Sonaira, que é ecocardiografista, assim, está mirando muito a ecocardiografia fetal. Nós temos também Thaísa, que é ecocardiografista. Polivalente. Ela é polivalente, faz cardiologia clínica, faz cardiologia intensiva. Vou puxar uma sardinha. Acho que como ela foi minha aluna, passou no meu ambulatório, logo que eu voltei, acho que ela aprendeu que eu jogava em todas as posições e ela joga em todas as posições. E temos Bárbara, que também é ecocardiografista, cardiologista pediátrica, faz também ecofetal, e Natália, que assim, eu fui acho que a primeira a voltar, depois Natália, e Natália também ecocardiografista, cardiologista clínica. E onde nós estamos? Estamos no Hospital Universitário, estamos no Hospital Carlos Macieira, estamos em ambulatórios pela cidade, temos nossos consultórios e teve dúvida com alguma coisa do coração do seu filho, tem um mundo de cardiologistas pediátricos que pode ajudar você. Agradeço a participação de Tainá e de Lucas e agradeço imensamente o CRM por ter nos proporcionado este momento. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Café com o CRM Maranhão. Seja bem-vindo ao podcast dos médicos e médicas maranhenses.